castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à exposição na oração do Senhor. E eu quero então convidar mais uma vez a que nós abramos o texto de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 10, a parte B, que é aquela que nós consideramos então a terceira petição da oração do Senhor. Nós encerraremos neste sermão esta exposição da terceira petição e, com a graça de Deus, no próximo domingo nós iniciaremos a quarta petição. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte A. Melhor, parte B. Vamos ler juntos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos, como já o fizemos nesta noite, pela tua palavra que fala aos nossos corações, que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige, que dispõe o nosso coração para obedecer somente ao Senhor. Nós lemos aqui, ó Pai, vários textos inspirados pelo Espírito do Senhor que nos ensinaram o quanto nós devemos, de fato, guardar a Tua palavra em nossos corações, para que não sejamos, ó Deus, alvos da ira do Senhor por desobediência à Tua lei. Portanto, que o Senhor nos ajude a, mais uma vez, abrirmos nossos corações para entendermos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra. Que ela não seja, ó Deus, apenas uma informação a mais para o nosso conhecimento, mas, ó Deus, que ela possa ser para nós verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos portarmos com sobriedade, com reverência, santo temor, diante da voz do Senhor nesta noite. E que, de fato, ó Deus, aquilo que nós acabamos de cantar, expressando aqui a nossa gratidão, expressando a beleza da Tua bondade, bem como reconhecendo que a Tua vontade ela será cumprida em nós, em todas as circunstâncias de nossa vida, que assim então nós possamos agora abrir os olhos da fé para de fato contemplarmos esta maravilhosa palavra do Senhor, que nos ensina de fato a depositar a nossa confiança inteiramente nas promessas do Senhor, que não falham, como Josué escreveu ao povo naquela época, dizendo que nenhuma das tuas promessas havia falhado, nenhuma só falhou. Por isso nós podemos confiar no Senhor, porque sabemos que tuas promessas, elas se cumprirão sempre em nossas vidas. E é por isso que nós então oramos, faça-se a tua vontade, Senhor, tanto na terra como no céu, porque nós cremos que a tua vontade, que é soberana, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ajude a compreender isto, e que ao orarmos assim, nós possamos também dispor os nossos corações para obedecer ao Senhor. É isto que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, eu gostaria de encerrar esta série de exposições nesta terceira petição, trazendo nesta noite uma abordagem acerca da nossa responsabilidade quanto crentes no mundo em que nós vivemos. Nós falamos na mensagem anterior acerca da necessidade de buscarmos a verdadeira fé, aquela fé que reconhece a soberana vontade de Deus, que muitas vezes nós não conhecemos porque ela é secreta, ela está guardada no próprio ser de Deus, e ela é revelada aos poucos, quer seja na palavra, quer seja nos atos da providência, mas nós vamos aos poucos entendendo como Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Esta é a verdadeira fé que deposita no Senhor a sua esperança. E agora eu quero falar com os irmãos acerca da responsabilidade que eu e vocês temos de fazermos com que o reino de Deus neste mundo seja cada vez mais
abrangente, cada vez mais influente, e as pessoas possam de fato entender que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor tem se cumprido tanto nas nossas vidas como filhos de Deus, como também na terra. É comum nós olharmos para as pessoas que duvidam do poder de Deus. É comum nós olharmos para aqueles que estão ao nosso redor quase sempre quando nós falamos alguma coisa a respeito de algum milagre que Deus tenha realizado, elas às vezes fazem algum tipo de vistas grossas ou mesmo ignoram, desconfiando assim do nosso Deus. Talvez elas até perguntem, como no Salmo 115, onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus deles? Porque quase sempre, meus amados irmãos, nós não somos suficientemente claros com as pessoas. Em outras palavras, nós não damos o testemunho tão rico, claro, que nós poderíamos e deveríamos dar. É por isso, então, que eu quero encerrar esta série de mensagens nesta petição, mostrando aos irmãos que Deus quer que, ao orarmos esta oração, esta petição, nós dispomos os nossos corações para podermos fazer a vontade dEle. Ou melhor dizendo, para mostrar às pessoas que Deus está cumprindo a vontade dEle em nossas vidas. Então, os crentes devem viver de tal maneira que as pessoas ao redor possam compreender que Deus tem cumprido a vontade secreta dEle em nossas vidas. Nós não sabemos o que será de nós, nós não temos conhecimento dos detalhes de nossa vida. Como nós cantamos pela manhã, nós não vivemos pelas circunstâncias. Como nós lemos também naquela belíssima instrução de George Miller, nós não vivemos pelas probabilidades, nós vivemos pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, nós cremos que ela é verdade, e nós caminhamos então não pela providência, mas caminhamos pelas promessas de Deus na sua palavra. Mas a grande questão é que nem sempre nós deixamos isto claro para o mundo. O que eu quero dizer é que nós vivemos, às vezes, uma vida de ausência de fé, de incredulidade, que talvez até mesmo influenciem as pessoas ao nosso redor a não crerem no verdadeiro Deus, ou mesmo a desconfiarem de que nós mesmos depositamos nossa esperança em Deus, porque naqueles momentos mais cruciais em que nós deveríamos dar testemunho da vontade solene de Deus, nós mesmos, por vezes, nos demonstramos incrédulos, nós nos demonstramos pessoas sem fé. Então, meus amados irmãos, ao orarmos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós também estamos pedindo ao Senhor que possa fazer com que nós possamos expandir, possamos evidenciar, possamos deixar clara qual é a vontade de Deus para o mundo. De que maneira nós crentes podemos então mostrar que esse Deus que governa todas as coisas é o Deus soberano que quer fazer com que a sua vontade se cumpra. E isso é tão interessante que o catecismo de Heidelberg, que é um catecismo também reformado, usado pelos nossos irmãos, especialmente holandeses, na sua pergunta 124, que é a pergunta que trata desta petição, os nossos irmãos responderam da seguinte maneira: qual é a terceira petição? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que isto quer dizer? A resposta foi: faze que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade e obedeçamos sem protestos a tua vontade, a vontade do Senhor, a única que é boa, para que cada um, assim, cumpra sua tarefa e vocação, tão pronta e fielmente como os anjos no céu. Eu quero destacar esta última parte, para que cada um de nós, assim, cumpra sua tarefa, sua vocação, pronta e fielmente, como os anjos do Senhor fazem no céu. Portanto, meus amados irmãos, ao orarmos esta oração, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós também estamos pedindo ao Senhor que na nossa tarefa diária, que na nossa vocação,
nós possamos de fato servir a Deus pronta e fielmente como os próprios anjos fazem. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que cada um de nós aqui neste lugar e aqueles que estão nos ouvindo, cada um de nós tem um lugar específico neste mundo. E cada um de nós foi chamado para uma tarefa específica. Cada um de nós foi estrategicamente colocado por Deus num lugar para que nós possamos expandir o reino de Deus e fazer com que a vontade de Deus secreta seja revelada por meio de nós. Então, se você está no seu trabalho, seja ele qual for, se você é um entregador, se você é um eletricista, se você é um contador, se você é um administrador de empresas, um advogado, um professor, um militar, seja onde você estiver, seja qual for a sua tarefa, você está ali para fazer com que a vontade de Deus seja mostrada de maneira mais evidente possível àquelas pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se, de meus amados irmãos, que a vontade de Deus, ela foi expressa não apenas nas Escrituras como um todo, mas em mandamentos específicos. Jesus Cristo, por exemplo, ao chamar os seus discípulos para anunciarem o Evangelho, ele revelou qual era a sua vontade para a igreja. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem essas pessoas a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, esta é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que nós possamos ir pregar o Evangelho, expandir a vontade de Deus para que todas as pessoas ao nosso redor conheçam quem é o nosso Deus. Nós devemos, portanto, ser sal e luz neste mundo tão perdido. E, meus irmãos, é curioso porque muitas vezes nós que estamos colocados em posições específicas no mundo e que realizamos tarefas, muitas vezes nós estamos nesses lugares murmurando destas bênçãos que Deus nos deu. É por essa razão, por exemplo, que o pastor Calvino tinha muitos problemas relacionados a algum tipo de movimento social que pudesse revelar algum tipo de contrariedade ao governo. Alguns chegam a dizer, por exemplo, que Calvino hoje seria muito radicalmente contrário às greves que são feitas, especialmente pelos sindicatos, porque no seu capítulo em que ele trata da administração civil, ele deixa muito claro que a administração civil ou o governo, a autoridade instituída por Deus, ela é uma autoridade que deve ser obedecida, conforme Paulo coloca lá em Romanos, no capítulo 13, nós devemos obedecer às autoridades porque elas são colocadas para nós e para, com a espada e com a lei, nos governar. Portanto, a desobediência civil seria algo possível, é algo possível, mas com critérios muito específicos. A não ser, por exemplo, que determinado governo ordene algo que contraria as Escrituras. Aí sim, nós crentes devemos nos levantar contrariamente a isto. Mas levantarmos apenas para fazermos barulho, para rebeliões, para manifestações públicas, para fazermos badernas, isto não é autorizado pelas Escrituras, porque mostra que nós devemos ter um outro papel no mundo. Não é o papel de murmurar, não é o papel de protestar contra este tipo de coisa. Nós devemos murmurar os nossos pecados, nós devemos lamentar a carência de Deus no coração das pessoas, e nós devemos ser luz onde tudo parece trevas. Portanto, muitos de nós, às vezes, quando estamos nos nossos locais de trabalhos, nós reclamamos, juntamente com os ímpios. E ao invés de darmos graças a Deus por aquele trabalho que nós temos, nós alçamos vozes para fazer o coro daqueles que também murmuram. Ao invés de percebermos que Deus nos deu aquele emprego para que o nosso sustento seja um bom sustento na nossa casa e dizer, olha, mesmo que nós ganhemos pouco, é o que Deus nos tem dado, louvemos a Deus por isso. Não, nós nos colocamos como aqueles murmuradores que também reclamam dos seus patrões, criticam os seus colegas.
Meus irmãos, não é isto que Deus quer que nós façamos. Ao orarmos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, como diz o Catecismo de Heidelberg, nós queremos também pedir a Deus que a vontade dele seja manifestada em nós e que em cada uma das nossas tarefas, na nossa vocação, nós possamos cumprir fielmente, sendo servos fiéis, sendo funcionários exemplares, sendo patrões que também sejam exemplares, pessoas que sirvam como um lugar de brilho, de luz, no meio de toda aquela escuridão pecaminosa e no meio da impiedade. Foi exatamente assim que os nossos irmãos reformadores mudaram o mundo. Foi com esta mentalidade de perceber que, enquanto aquela geração era uma geração de trevas, porque eles haviam ignorado a palavra do Senhor, eles agora, muito pelo contrário, levavam luz. E a luz que eles levavam era essa luz de esperança, a luz da palavra de Deus, para mostrar às pessoas que há uma salvação, há uma solução, há um Redentor que é Cristo. Cristo pode dar um novo significado às nossas tarefas, às nossas vocações, àquilo que nós fazemos no mundo. É por isso então que nós não precisamos nos preocupar no lugar onde nós estamos. O que nós devemos fazer é, no lugar em que nós estamos, ser sal e luz. Jesus Cristo em nenhum momento ele retirou as pessoas dos seus lugares onde elas estavam, muito pelo contrário. Eles permaneceram nos seus lugares onde estavam, mas eles foram chamados por Deus para cumprir um propósito específico, cumprir um propósito claro, revelar a vontade de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que nós também devemos dessa maneira entender o nosso verdadeiro lugar no mundo. Quando você orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, você deve lembrar de que você está pedindo: Senhor, eu quero que a tua vontade seja revelada por minha causa, através de mim, e que o Senhor possa mostrar às pessoas o que de fato o Senhor quer neste mundo. Meus irmãos, que tarefa difícil esta! Mas, ao mesmo tempo, que tarefa tão relevante e de tanto valor, de tanta responsabilidade, nós sermos aqueles luzeiros no mundo. E o nosso Senhor Jesus disse que ninguém põe um luzeiro no lugar em que ninguém vai ver. Os luzeiros devem ser colocados no alto, para que possam, de fato, iluminar. E é por isso que Deus coloca muitas vezes os crentes nos lugares mais específicos, nos lugares estratégicos. Mas o grande problema é que nós às vezes não entendemos isso. E ao invés de, como eu disse, reconhecermos que Deus nos coloca ali para cumprirmos a sua vontade, nós muitas vezes murmuramos naquele lugar onde estamos. Muitas vezes nós não reconhecemos o porquê Deus nos colocou ali. Muitas vezes nós nem sequer damos graças a Deus pelo lugar onde Ele nos colocou. Não importa, nós cantamos aqui agora há pouco, não importa onde eu estiver, não importa em que situação eu estou, o que eu quero é fazer a Tua vontade, o que eu quero é ser fiel ao Senhor, o que eu quero é compreender o que o Senhor quer de mim. Portanto, meus irmãos, acertadamente os nossos irmãos disseram que ao orarmos assim, nós estamos pedindo que cada um de nós cumpra sua tarefa e sua vocação, pronta e fielmente, tal qual os anjos do céu. Portanto, quando nós orarmos, devemos nos lembrar de que Deus colocou você num lugar estratégico. Deus quer que você seja luz, sal. Deus quer que você, de fato, faça diferença. Deus não quer que você dê mau testemunho a respeito dele. Deus quer que você seja luz nas trevas. Deus quer que nós sejamos aqueles que ensinem as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. O que Ele quer é que nós vivamos uma vida para a glória dEle. Lembre-se de que nós estamos num contexto de oração. E nesta oração é uma oração feita por um filho que diz: Pai, Pai nosso, Senhor, que o Teu nome seja santificado, expanda o Teu reino e faça a Tua vontade. Repare que até aqui então o nosso Senhor está dizendo que a nossa relação com Deus, o Pai, a nossa relação como filhos, deve ser uma relação de inteira confiança, uma relação de inteira intimidade, para que nós possamos tornar o nome de Deus cada vez mais
santo, por nossa santificação, para que o reino de Deus se expanda cada vez mais e o reino de Satanás seja diminuído. E agora que a vontade de Deus secreta seja cada vez mais revelada por nosso intermédio, por nosso instrumento. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Pense nisso. Saia daqui nessa noite pensando de que maneira você pode ser instrumento de Deus para fazer com que a vontade de Deus seja revelada às pessoas. Onde você estiver. Onde você estiver. Pense nisso. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, dá-me oportunidade, dá-me privilégio para que eu possa fazer com que a tua vontade secreta seja revelada para essas pessoas com quem eu estou convivendo aqui agora, seja na escola, seja no meu trabalho, seja no ônibus, seja onde eu estiver, dentro do carro, fora do carro, comprando algo, que eu possa me colocar neste mundo com o desejo sincero de cumprir esta tarefa de revelar fielmente a vontade do Senhor às pessoas. E, meus irmãos, quando nós agimos assim, nós reconstruímos a maneira de agir no mundo, porque nós vamos entender que tudo que nós fazemos, as respostas que nós damos às pessoas, a forma como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor, tudo isso muda, tudo isso se transforma. Porque eu vejo o outro agora não mais como simplesmente uma pessoa qualquer, mas eu vejo um outro como aquele que precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dele. E como ele conhecerá? Usando inclusive o texto do profeta Isaías, como eles poderão compreender se não há quem pregue? Como eles crerão se nós não lhes levarmos a palavra? Talvez nós estejamos pensando: mas sempre Deus vai providenciar alguém, que esse alguém não seja eu. Lembre-se de que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei se por onde algum irmão passar, eu poderei passar. Eu não sei se outros irmãos passarão naquele lugar por onde eu passei. Não sei. Então, se eu estou ali, eu sou aquela pessoa responsável por fazer a vontade de Deus revelada. Não espere pelos outros. Não pense que alguém vai ir até a sua casa, alguém vai até a sua vizinhança. Eu vou chamar o pastor para evangelizar o fulano, o beltrano, para fazer uma visita. Não, você está ali. Você está sendo chamado para fazer esta tarefa. Você é quem deve cumprir esta vocação. Você é a pessoa que Deus colocou naquela hora, naquele lugar, para cumprir a vontade dEle. Ninguém pode fazer por você o que você deve fazer, conforme Deus determinou que você faça. Cada um de nós fará a sua obra. Cada um de nós cumprirá o desejo do Senhor. Cada um de nós, meus irmãos, tem os nossos dias contados, determinados, para que cumpramos a obra do Senhor. E os irmãos vão se lembrar comigo de algo muito interessante nas Escrituras. Quando Deus criou o homem, lá no Éden, lá no início de tudo, Gênesis capítulo 1, os irmãos se lembram que a ordem que Deus deu ao homem foi uma ordem muito significativa. Ele disse: olha, vocês vão se juntar como família, homem e mulher, vão ter filhos, e vocês vão cultivar, dominar, encher a terra. Esta é uma das ordens mais importantes do ser humano. Como nós vamos encher a terra? Além dos filhos, com a nossa cultura, com a nossa tarefa. Encher a terra significa mostrar que nós somos um povo diferente. Significa que nós fazemos a diferença. Que nós estamos neste lugar não de passagem, no sentido de que seremos pouco percebidos ou talvez nem sequer percebidos. Não, meus irmãos. Deus nos coloca nos devidos lugares, estrategicamente, para que cumpramos a vontade dEle. Eu não sei onde Deus quer nos colocar amanhã. Talvez amanhã você vá em algum supermercado, talvez você ficará em casa, você receberá um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, talvez você vá a um hospital, talvez você vá ao seu trabalho, no ônibus, não sei. O que eu sei é, onde você estiver, Deus está dizendo para você cumprir esta nobre tarefa de fazer com que as pessoas conheçam a vontade dEle pelo seu intermédio. Como você vai fazer isso? Significa que você tem que sempre pregar a palavra, se levantar e dizer Jesus Cristo salva? Não necessariamente. Às vezes, na preocupação com o outro, às vezes numa palavra de consolo,
às vezes num versículo que você cita a alguém, às vezes até mesmo num olhar, num abraço, às vezes numa doação, na preocupação com alguém, não sei. Deus nos dá recursos, Deus nos dá entendimento, inteligência. Lembre-se de que Jesus disse, de que Deus disse, Yahvé disse, olha, não se preocupe, Moisés, porque quando você chegar diante dele, eu vou colocar na sua boca o que você vai falar. É assim que Deus faz. Deus quer que nós estejamos prontos. Deus não quer que nós estejamos sofisticadamente preparados, porque nós nunca seremos perfeitos. Portanto, quando ele disse, enchem a terra, produzam, criem, ele está dizendo, olha, há uma parte da criação que está na mão de vocês. Nós continuamos, portanto, mostrando a vontade de Deus aos homens. A criação não acabou. Deus continua fazendo coisas novas. E por isso lá no Apocalipse diz que em Cristo as coisas novas estão sendo feitas. Deus está em Cristo fazendo novas todas as coisas. E meus amados irmãos, esta a beleza do cristianismo. Quando as pessoas estão cada vez mais desesperadas, mortas, quando as pessoas não têm mais respostas, nós apresentamos a elas a vontade de Deus. Elas não sabem mais onde buscar, não sabem o que fazer, mas nós sabemos que há uma vontade secreta de Deus que pode ser revelada aos corações. Quem vai fazer isso? Nós, cada um, na sua tarefa, na sua vocação. Portanto, não me importa onde você esteja, onde você estiver, diga, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida, para que eu possa mostrar às pessoas qual é a vontade do Senhor. Que Ele nos ajude, nos dê coragem, sabedoria e graça, para continuarmos este grande ministério de pregação da palavra e da vontade do Senhor. Que de fato nós possamos ir e indo, anunciar às pessoas o verdadeiro Evangelho de Cristo, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Porque nós estamos fazendo isto não de acordo com os nossos métodos, mas pela autoridade de Jesus Cristo. Porque Ele disse, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, caminhem, progridam, continuem andando. Vocês serão bem-sucedidos se vocês se colocarem nos lugares certos, fazendo a tarefa certa, para que a vocação de vocês possa cumprir a vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, que todos nós, eu e vocês, possamos dispor o nosso coração, fiel e prontamente, para permitir que Deus cumpra a vontade dEle em nós, não apenas como aquelas pessoas que vivem mecanicamente como robôs, mas de fato, de coração e de verdade, sabendo que onde você estiver, você pode evidenciar ali a graça, o brilho da graça de Deus em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, nos dê coragem e que nos dê especialmente lugares específicos, tarefas muito claras, para que a gente saiba que ali nós estamos mesmo realizando o que Deus quer que nós façamos. Sigamos o Mestre, cumpramos a tarefa que o Mestre nos deu. Que Deus nos abençoe.